E aí, gente, vamos agora de Química C, aula 12, tá bom? 3C, aula 12. Duas funções orgânicas bem recorrentes nos vestibulares, os aldeídos e as cetonas, tudo bem? Duas funções que têm carbonila nas suas estruturas. Então, vamos lá. Vamos começar pelos aldeídos, tá? Qual que é a definição de aldeídos? São compostos orgânicos que apresentam a carbonila, a C dupla O. Só que essa C dupla O tem que estar ligada ao hidrogênio. Então, pensa comigo. Se nessa valência vai ter que ter o hidrogênio e só sobra uma valência para ligar na cadeia, então essa carbonila vai estar sempre numa extremidade, tá bom? Ou seja, você vai ter isso que ele chama aqui, ó, de aldoxila na extremidade da cadeia, o C dupla O ligado ao hidrogênio, tá bom? Carbonila, né, ligada a esse hidrogênio, na extremidade, é o que a gente chama de grupo formila ou aldoxila, né, representado por tracinho da valência CHO. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, esse aqui é o grupo funcional do aldeído. Tudo bem? Então, é um radical, né? Um radical, e terminando esse radical aqui, ó, na extremidade, a gente tem a formila ou aldoxila. C dupla OH. Tudo bem? Aqui é um radical metil, aqui eu tenho um radical fenil, né? E todos eles estão terminando aqui, ó, com o C dupla OH. Tudo bem? Tranquilo, gente? A nomenclatura e o PAC é bem simples, ó. Nos aldeídos, a cadeia ramificada, a cadeia principal, é a sequência mais longa. Essa cadeia principal, sequência mais longa, a gente vem vendo desde os hidrocarbonetos ramificados, né? A gente não mudou nada, tá? Que inclui o carbono do grupo funcional CHO, ou seja, que tem a aldoxila aqui, tá bom? Então, a cadeia principal é a mais longa que pega o CHO, ou o C dupla OH, beleza? Característico do grupo aldeído. Na numeração da cadeia principal, deve-se atribuir ao carbono da carbonila o número 1. Então, sempre começando aqui a numeração pelo carbono da carbonila, tudo bem? Então, aqui tem alguns exemplos. Olha, uma cadeia ramificada, a cadeia mais comprida é essa aqui, que pega, né, o grupo funcional aldeído. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Tudo bem? A terminação, gente, a terminação vai ser a terminação al. Tá? A gente viu ol para álcool, fenol, enol. A gente viu ácido carboxílico, terminação a terminação, né, ico para os ácidos, né? Agora, aqui nesse caso, a terminação é al, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Met, et, prop, but, né? Então, é o butanal. Mas como tem um radical metil pendurado no carbono 2, então 2-metilbutanal, tudo junto. Terminação para aldeídos é a terminação al, não tem erro, tá bom? Aqui nós temos, ó, cadeia mais longa. 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, tanto faz. Então, a gente numerou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem um metil no carbono 2, tem um metil no carbono 3. Então, vai ficar 2,3 de metil, mas a cadeia principal, butanal. Tá vendo? Então, é uma nomenclatura bem fácil, né? É só usar a terminação al e a numeração da cadeia é do jeito que a gente numera todas as outras, pegando o grupo funcional. Tem uma nomenclatura usual que vai voltar a usar aquelas nomenclaturas que a gente utilizou nos ácidos. Lembra? Do ácido acético com 2 carbonos, do ácido fórmico com 1 carbono, do ácido propiônico com 3, do butírico com 4, a gente pode usar aqui também. Então, olha só, se fosse um C dupla OH, seria o ácido, né, metanóico, né, ou o ácido fórmico. Mas como não tem o dupla OH, é um aldeído, então a gente pode chamar de formaldeído, tá vendo? Se fosse C dupla OH, seria o ácido acético, mas como é C dupla OH, ou seja, grupo funcional de aldeído, é o acetaldeído, mas vem lá do acético, tá bom? Aqui, ó, butiraldeído, porque o butírico, né, de 4 carbonos, nomenclatura usual. E aqui o benzaldeído, tá bom? Benzaldeído porque tem o anel aromático aqui, né, o benzeno, tudo bem? Mas a nomenclatura e o PAC é a que mais aparece aqui para os aldeídos. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. E as cetonas? As cetonas também têm uma carbonila, mas essa carbonila tem que estar entre carbonos, tudo bem? Então uma jogada aqui para você não esquecer. Olha só.
Os aldeídos têm a carbonila na extremidade da cadeia, tudo bem? E a cetona tem a carbonila entre dois átomos de carbono. Então, você pode ter um radical, a carbonila e um radical. Você pode ter o anel aromático, a carbonila e o anel aromático, ou um radical, carbonila e anel aromático. Tanto faz, desde que essa carbonila esteja entre carbonos, tudo bem? Esse R pode ser um grupo alquila, como por exemplo o metil, pode ser um grupo arila, como por exemplo aqui, ó, esse anel aromático, esse fenil preso ali, tudo bem? Então, eu coloquei exemplos aqui, ó, radical metil e a carbonila. Isso forma uma cetona. Se, ó, olha só, isso é importante. Se a carbonila da cetona tem que estar entre carbonos, então não vai existir uma cetona com menos de 3 carbonos. Você concorda? Porque se eu tirar esse carbono daqui, ó, essa carbonila fica só do lado de um carbono, então não forma. Então é preciso, no mínimo, uma cadeia de 3 carbonos para a gente ter a carbonila entre eles. Tudo bem? Isso é importante. Daí, gente, aqui ó, nós temos um exemplo de uma cetona entre dois anéis aromáticos, entre um radical e um anel aromático. Isso aqui também é um radical, né? Mas um radical do grupo alquila e um arila. E aqui nós temos, olha só, gente, uma coisa bem incomum de aparecer, né? Mas é o que a gente chama de uma dicetona. Olha só, C dupla O, C dupla O. Tudo bem? Não é muito fácil aparecer isso aqui, não, mas a gente vai ver a nomenclatura dela também, tá joia? Então, vamos de nomenclatura. Nomenclatura IUPAC. Lá no aldeído, a terminação é al, certo? Metanal, butanal, etanal. Lá nas cetonas, a terminação é ona, é o sufixo ona, tudo bem? Então, olha só que fácil. Ela segue a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Met, et, prop. Não são 3 carbonos? Então, é a propanona, conhecida como acetona, aquela que a gente usa ali, ó, para tirar os esmaltes das unhas, né? O esmalte das unhas, tá aqui. Propanona, que é a acetona. Guarda esse nome aqui, gente, é muito importante, tá? Falou acetona, você tem que saber que é propanona. Professor, mas eu não tenho que numerar essa carbonila porque ela poderia estar nesse carbono. Não, não poderia. Por quê? Porque a carbonila tem que estar entre carbonos. Então, não tem como ter uma carbonila aqui nessa extremidade. Se tivesse essa dupla O nessa extremidade, aqui só teria um hidrogênio. Dupla O hidrogênio não é cetona, é aldeído, tá vendo? Olha aqui, ó, dupla O hidrogênio. Então, a menor cetona que tem é a propanona, tá? Não existe metanona nem etanona, porque eu preciso de no mínimo 3 carbonos para que o do meio faça, né, o grupo funcional de cetona, tudo bem? Então, aqui não precisa numerar, né, gente? Agora, a butanona precisa numerar? Pensa comigo. Esse C dupla O está entre carbonos, e é o carbono 1, 2, né? Então, eu poderia escrever 2-butanona. Mas se eu trocasse a carbonila para esse aqui, que é o outro carbono que pode ser, seria 1, 2. Então, na verdade, não tem diferença. Então, eu não numero. Porque, na verdade, se eu colocar essa carbonila nesse carbono aqui, ele não está mudando. Eu só estou virando no espaço essa butanona. Então, não tem numeração, não precisa. Agora, de 5 carbonos para frente, você tem que numerar onde está a carbonila. Tudo bem? E aqui tem aquele caso, né, gente, ó, de 2 carbonilas vizinhas. Mas isso atende à exigência para ser uma cetona, que é a carbonila entre carbonos. Met, et, prop, but é a butano-diona. Por que diona? Porque tem 2 carbonilas entre carbonos. Tudo bem? Beleza, gente? E aí, nós temos aqui, ó, nas cetonas, a cadeia ramificada, a principal é a sequência mais longa que contém o grupo carbonila. Nós podemos ter ramificações aqui também, né? A numeração da cadeia principal é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. É o caso de quando a gente tem que numerar, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui não precisa numeração, né? Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 2. Então, com 4 não precisa numerar, tá bom? São as duas iguais, então não põe essa numeração, faz como está aqui, ó, só butanona, tudo bem? Agora, quando tiver mais carbonos, aí sim, aí eu posso ter ela no carbono 3, ou aqui, ó, se tivesse aqui, ó, estaria no carbono 2, né? Ou aqui já estaria no carbono 3, porque eu começaria a contar daqui para cá. Mas a hexanona dá para ter a cetona no carbono 2 ou 3. Se eu colocar aqui é o carbono 3, vindo da direita para a esquerda. Aqui é o carbono 2. Então, tem que numerar.
Então, como a carbonila está mais próximo dessa extremidade, então, ó, 1, 2, 3. Hexan, de hexano, né? 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan, 3, ona. Aqui eu numero, aqui não precisa, tudo bem? Na verdade, não é que não precisa, não pode. E aqui está mostrando por que não pode. Porque os dois são iguais, é o mesmo composto, só numa orientação espacial diferente, tudo bem? E aí, gente, nós temos a nomenclatura usual. Olha só, o nome usual de uma cetona pode ser formado pelos nomes dos radicais ligados à carbonila, em ordem alfabética, seguido da palavra cetona. Então, olha só, esse radical aqui com 2 carbonos é o metil. É o etil, desculpa, met-et. Esse radical é o metil. Então, por ordem alfabética, etil, depois metil e cetona. Tudo junto, ó. Etil, metil, cetona. Tudo bem? Aqui nós temos um radical metil. Aqui também é metil. Então, são 2 metil, ou seja, dimetilcetona. Aqui nós temos o radical fenil, aqui nós temos o radical metil, como F vem antes de M, então fenilmetilcetona, tá? E existe uma outra nomenclatura usual, recomendada também, que é a gente chamar isso aqui, ó, de uma cetona etílica metílica. Etílica porque vem do etil e metílica porque vem do metil. Nesse caso aqui, é uma cetona fenílica metílica. E aqui é uma cetona dimetílica. São todos nomes usuais e podem aparecer nos seus vestibulares. Tudo bem, gente? Então, recapitulando, os aldeídos têm a terminação -al e as cetonas têm a terminação -ona. E não existe cetona com menos de 3 carbonos. E a menor cetona é a acetona, também chamada de propanona. Tudo bem? Beleza, gente? Aqui eu coloquei um exercício para a gente poder dar uma treinada, tá? Então, olha só. A gingerona é um componente do gengibre rizoma, ou caule subterrâneo, do Zingiber officinale, de fórmula, olha só, tá aqui a fórmula. Isso aqui, gente, é uma questão típica de vestibular, identificar os compostos orgânicos que tem aqui, tudo bem? Ela apresenta grupos funcionais de. Então, tá aqui a famosa cetona. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, então é uma carbonila entre carbonos, não está na extremidade. Então, essa função é a cetona. E essa aqui, gente? Oxigênio entre carbonos. Lembra dessa função? Tem um heteroátomo. Então, é a função éter, tudo bem? E aqui, hidroxila ligado direto no anel aromático é a função fenol, não é álcool, não. Então, se você quiser lembrar disso, tá aqui, ó. Oxigênio entre carbonos, função éter, né? Hidroxila ligada direto no anel aromático é um fenol e carbonila entre carbonos é acetona. E, coincidentemente, nesse exemplo aqui, eu tenho a acetona, a propanona, tudo bem? Então, qual que é a alternativa correta? É a que tem éter, fenol e cetona. Éter, fenol e cetona, a letra A de amor, tudo bem? Vamos ver se tem mais um? Tem. Olha só isso aqui. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, ó, ácido acético, acetamida, acetaldeído, tolueno e alceno, tá? Como é que a gente vai fazer isso, gente? Ácido acético é o ácido etanóico, né? O ácido etanóico tem 2 carbonos e termina com C dupla O OH. Então, tá aqui, ó, C dupla O OH. Então, aqui vem o 4, certo? Acetamida é uma amida, então a gente substitui o OH da carboxila pelo NH2. Então, só pode ser essa 5 aqui, concordam? Então, vai ficar 4 aqui e 5 aqui, certo? O acetaldeído é que quem tem C dupla OH. Quem tem C dupla OH tá aqui, ó, C dupla OH. Daí nós temos o tolueno. O tolueno, gente, é o metilbenzeno. O benzeno tem 6 carbonos, mais o metil dá 7. Então, é o C7H8, tá aqui. E o alceno, né, na verdade, é um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla. Então, se tem uma dupla, só pode ser esse aqui, né? Porque, ó, C2H4, carbono liga com carbono, numa dupla, sobra 2 valências e 2 valências, C2H4. E para você matar a sua curiosidade, tá aqui, ó, a fórmula do alceno, a fórmula do tolueno, que é o metilbenzeno. Aqui nós temos o acetaldeído, lembra? 2 carbonos que vem lá do ácido acético. Aqui tem o ácido acético, que é o C dupla OH, e aqui uma acetamida, tá bom?
que tem aqui, ó, C, carbono, mais um carbono 2, Et, né? Por isso que vem o A7, e a amida, porque a gente substituiu o OH pelo NH2. Tudo bem? Muitos exercícios dessa aula vão ser só para identificar as funções e alguns de nomenclatura, que você segue basicamente as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, trocando nos aldeídos a terminação -al e nas cetonas a terminação -ona. Para qualquer dúvida, é só me chamar, ok? Obrigado.